Alô, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Aldir, professor de artes. Hoje nós vamos falar sobre arte pré-colombiana e arte pré-cabralina. E hoje eu não estou sozinho, hoje estou acompanhado aqui da Marizelda. Vem comigo nessa viagem. Então, galera, vamos começar a nossa viagem. Vamos falar sobre a arte pré-colombiana e a arte pré-cabralina. A arte pré-colombiana se diz antes da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas, e a arte pré-cabralina antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, que é da descoberta. Por volta do século XV, entre os anos 1400 e 1500, chegou à América Cristóvão Colombo, descobrindo a América. E já existia aqui civilizações, a civilização maia, a civilização asteca e a civilização inca. A civilização maia e a asteca a asteca foi a última que prevaleceu, e a maia foram as primeiras no sul do México. Então, eles se destacaram bastante na arquitetura e na escultura. Vou mostrar para vocês a arquitetura como era. Aqui vocês podem observar que a escultura dele, a arquitetura, ela era de forma piramidal. Vocês podem observar a parte de baixo, a base mais larga, toda feita em pedra, que vai subindo e vai afinando. Em cima ela tem uma base retangular onde ficavam os imperadores. E nessa parte aqui, o frontão, ela era toda decorada, esculpida de modo num monólito. O que é um monólito? É quando é esculpido em uma base de pedra única, certo? Aqui uma outra arquitetura para vocês, uma outra construção, outro templo maia. Como eu falei para vocês, aqui era um monólito onde eles são construídos em um único bloco, e aqui no detalhe como era esculpida geralmente eram histórias que eles contavam, que eles esculpiam aqui. Essa é a rainha de Uxmal. Ela está no Museu da Antropologia da Cidade do México. Vocês observam aqui que ela é como se fosse uma cabeça saindo de dentro de uma serpente. Aqui um detalhe. Esse nome de rainha foi dado pelos antropologistas no século XX, porque os maias eles não tinham reis e nem rainhas. Essa é a Pedra do Sol ou calendário asteca. Também está no Museu da Antropologia da Cidade do México. Cheia de detalhes, não é isso? Vocês podem observar os detalhes, bem entalhada, né? bem esculpida. Essa daqui é uma tumi. Tumi, ela está no Museu do Ouro em Lima, no Peru. Tumi seria uma faca cerimonialista que eles faziam. Aí depois eles foram para o Peru. O Peru já era outra civilização, é a civilização Inca. Vocês podem observar diferente a construção deles. Aqui eles faziam em pedras, blocos de pedras um sobre o outro, construindo grandes as casas em cima dele, devido lá ocorria muito terremoto. Então eles faziam em blocos grandes de pedras bem acasaladas uma com as outras, para evitar desmoronamentos. Essa é a rua de Cusco, no Peru. Aqui outra rua. Vocês podem observar da mesma forma como eram as construções. Olha só, blocos de pedra, todos bem acasalados, bem agasalhados uns sobre os outros. Essa é a cidade de Machu Picchu, no Peru. Essa cidade é uma incógnita até hoje, que eles não sabem. Vocês podem observar aqui, ó, que ela tem divisão, certo? No meio tem uma praça, ela tem divisão. Eles falavam que seriam para dividir as civilizações, os mais pobres, dos mais ricos, dos artistas da época. Eles não sabem ainda, não se sabe por que foi feita essa cidade tão nesse ponto. Ela está a 2.450 metros de altitude,
certo? Eles levavam água e os outros materiais, pedra, para a construção dela, e eles não sabem ainda se a construção dela foi para as mulheres cultuarem o deus Sol, ou se não se sabe ainda por quê. Se seria para ficar num lugar mais alto, não se sabe ainda o motivo pelo qual eles construíram essa cidade tão maravilhosa, tão bonita, num local tão alto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a arte pré-cabralina. A arte pré-cabralina, ela se desenvolveu no Brasil na região norte do país, onde tinha os indígenas, na região norte, que é onde eles faziam. Os indígenas, são os índios, eles fazem as obras de arte dele. Para nós que estamos fora, nós consideramos arte. Para eles, não era uma arte. Por quê? Porque eles fazem, tudo que eles fazem tão perfeitos, com tanto afinco, com tanta vontade de fazer bem feito, que acaba se tornando uma arte. Vocês observem nesse trançado, é um cesto Wayana, está no Museu Paraense. Observem nos trançados, detalhes, como é a perfeição dos detalhes desta obra. E eles faziam para o seu dia a dia, para a caça, para a pesca, né? E no dia a dia deles, e para eles teriam que fazer bem feito. Aqui é um outro cesto, também observe os detalhes, todos geométricos, né? Mas muito bem trançado, muito bem feito. Esse é um manto tupinambá. Ele foi feito com... Ele tem 1,20 m de altura, ele está no Museu da Dinamarca. Ele foi feito com penas do guará, é uma ave que tem lá na ilha do Marajó. Ela é toda vermelha e ele está lá no Museu da Dinamarca. Ele foi levado pelo... como é que é o nome do rapaz? Maurício de Nassau, esse é o cara. O Maurício de Nassau, ele veio quando os holandeses vieram para o Brasil, e ele pegou esse manto e levou, e está no Museu da Dinamarca. Essa é uma urna marajoara. No Brasil se desenvolveram duas culturas, que é a cultura marajoara e a cultura santarém, todas elas lá no norte do Brasil, certo? Essa é uma urna marajoara, ela está no Museu Paraense. A urna marajoara era uma urna funerária, que eles guardavam os restos mortais do pessoal deles lá, dos indígenas. Essa é uma estatueta antropomorfa feminina da fase marajoara. É uma estatueta pequena, lembra muito os licocós indígenas, certo? A estatueta, ela pode ser antropomorfa ou zoomorfa. Antropomorfa quando se faz pessoas, humanos, e zoomorfa quando se faz animais. Esse é um vaso com cariátides. Cariátides, o que significa cariátides? Quando ele é suspenso, um vaso da base dele. Essa aqui é a base, esse aqui é o vaso, e ela é suspensa e é colocado como se fosse gente aqui, ó. Um ser humano aqui, tá vendo? Tem 3. Então, isso chama-se cariátides, da cultura marajoara. Certinho, galera? Então é isso aí. Espero ter ajudado um pouquinho vocês. E vão lá e resolvam as atividades sobre esse texto. Vai estar junto com o vídeo. E vocês respondam lá e mandem de volta para mim. Tá ok? Muito obrigado. Lembrando, se for sair de casa, use máscara, higienize bem as mãos e só saia se for preciso. Um abraço, até mais.